Maurivan Galdino Costa falando, você está no meu programa, o Evangelho é Sobrenatural. E o Evangelho é Sobrenatural porque ele não conta histórias, ele faz histórias, é real, funciona. Hoje, novamente, estou aqui com meu grande irmão e amigo, apóstolo Davi José da Silva, apóstolo de Nações e também pastor na Igreja Evangélica Missionária da Fé em Vitória da Conquista, lá na Bahia, e anda por tantos lugares abençoando tantas pessoas. E hoje ele vai falar sobre libertação, o Evangelho que liberta, até porque Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe Evangelho sem libertação. Não existe a mínima possibilidade de alguém dizer que tem crido no Evangelho sem que seja liberto. Ele vai contar duas histórias maravilhosas, uma pessoal e outra de outro jovem, duas histórias maravilhosas sobre libertação. Você crê que Jesus faz o impossível? Eu não creio que essa pessoa possa ser liberta, porque o diabo está escravizando e vem o Evangelho, assim como uma granada, explode tudo e a pessoa é liberta e se transforma, ou é transformada numa vida nova, uma pessoa nova, uma situação nova. Seja você é meu convidado para se deliciar espiritualmente com essa entrevista e dizer, enquanto você ouve, Senhor, eu quero que isso aconteça comigo. Você que aí não consegue se libertar, às vezes, de um vício, de um cigarro, ou de um vício de pornografia, ou um vício religioso, você que é tão religioso não consegue se libertar daquelas amarras religiosas, o Senhor quer mudar a tua história. Você é meu convidado para ouvir, entender e deixar o Espírito Santo aplicar essa verdade na sua vida. Davi, é uma grande alegria ter você novamente aqui nesse programa para abençoar tantas vidas, porque essa história vai ecoar aí, vai, como dizem as pessoas que gostam desse verbo, reverberar. Isso. O som vai chegar no coração de muita gente. Eu creio. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Bom, Maurivan, alegria realmente estar aqui de volta. Você é um grande irmão, meu companheiro, com esse programa que tem abençoado tantas vidas. Amém. Eu creio que foi uma porta que Deus abriu para alcançar vidas que estão precisando de uma palavra de fé, de esperança e de libertação. A minha história é interessante porque eu vim do candomblé, da Umbanda, eu detestava crente, tinha nojo de crente. Eu dizia para minha esposa que se ela fosse à igreja um dia, eu a colocaria para fora de casa, ela iria morar com o pastor. E Deus é um Deus que ama famílias, né? Então Deus me salvou antes, fez de mim um pastor para ela morar comigo mesmo. Há 33 anos eu conheci Jesus, Jesus me conheceu, me libertou das garras de Satanás, que é a salvação. Porém, a gente vem do mundo marcado, né, com os vícios, as marcas dos vícios, algumas das pornografias, das drogas, do tabagismo, da jogatina. São tantas marcas, tantas amarras. E às vezes a gente aceita Jesus em uma determinada denominação, todas bênçãos, são portas que Deus abriu, independente da forma da sua liturgia. Eu aceitei Jesus numa igreja renovada, batista renovada, pastor na época Rosivaldo Araújo, autor do Hino Obra Santa, que foi meu pai, espiritual. Esse hino até hoje mexe com a gente. Mexe, né? Verdade. Então, Obra Santa do Espírito. Mas eu fui também acompanhar discipulado com as pessoas mais tradicionais, batista tradicional. E aquele pensamento, uma vez salvo, salvo para sempre, né? E uma vez se aceitou Jesus, tudo acabou. Porém, eu aceitei Jesus, de fato, de verdade, não era um farsante, eu não era uma pessoa mentirosa, eu verdadeiramente aceitei o Evangelho, aceitei Cristo, ia para a igreja, terça, quinta, domingo, era dizimista, ofertante. Porém, eu ainda tinha vontade de fumar e tinha vontade de beber. Morava em Salvador, ia para a igreja, quando voltava, via aquelas mesas de cerveja, dava aquele nó aqui na garganta. Às vezes algumas pessoas estavam fumando perto de mim, eu creio que me tornei, digamos, um fumante passivo. Talvez, se alguém até chegasse para mim e dissesse, olha, eu vou me afastar de você porque você é crente, eu dizia, não, eu não sou tão chato, não. Porque eu acabava... Deixa eu fumar um pouquinho com você, né? Disfarçadamente, cheirando, né, sentindo o cheiro do cigarro que ele me alimentava. Mas eu me sentia mal. Porque aí eu me sentia um farsante, porque eu já me converti, as pessoas me convidando para ir em cultos nos lares, ar livre,
E eu já começava a pregar e pessoas aceitavam Jesus. E eu pregando, vem para Jesus, que vai te libertar, vai te salvar. Mas dentro de mim eu dizia, peraí, mas eu mesmo não sou liberto. Eu mesmo estou com vontade de fumar. Então aquilo me angustiava. E eu orava, falava para algumas pessoas, tem até uma parte, talvez em outro momento eu conto que eu fiquei 15 dias sem dormir, nem de noite nem de dia, porque os demônios não me deixavam. Aí eu fiz até uma oração, o pastor Birajara, o pastor Bira fez uma oração por mim, de renúncia e tal, eu passei a dormir, mas o certo é que eu ainda tinha vontade de fumar e beber. Isso me angustiou por muito tempo, muito tempo. Me deixava sem ânimo. E aí a gente fica naquela dúvida, será se eu embarquei numa canoa furada? Será se o evangelho não é isso que me pregaram? Porque me disseram, vem para Jesus, ele te liberta. Mas eu estou no evangelho e não me sinto liberto. Embora, por uma força humana, eu não fumasse, porque era a minha força de vontade. Sim. Mas aí a gente pensa assim, se Jesus fala, se no coração você desejou, já pecou, então aquilo era uma situação muito complicada. Orei muito tempo e nada. Um dia eu tive um sonho. E como nós viemos de uma família, porque existem algumas maldições hereditárias, espíritos familiares que nos perseguem, vão passando de pai para filho, para neto, etc. E como a minha família, eu conto isso no meu livro Libertação Total, sobre a maldição da idolatria, onde conta a história de 4 gerações, minha bisavó, minha avó, minha mãe e a minha geração, e todos beberam, fumaram, e minha mãe ainda, eu lembro, comprava cachaça, aquelas cachaças temperadas, folha podre, minha avó tomou jurubeba. Então a gente cresceu nesse ambiente. Sim. E logo, como adolescente, já começamos a beber. E o pior bêbado, viciado, é aquele que diz que bebe socialmente, mas bebe todo dia. Então, eu me converti aos 22 anos, era novo ainda. Eu estou com 55, fazendo 55 agora, 33 de convertido. Mas já tinha uma história de bebida por causa da família. E nesse tempo, a gente tinha usado vários tipos de bebida alcoólica, dos licores, dos cinzanos, cortesano, bacardi, romontilo e tantas coisas mais. Um dia eu tive um sonho e uma pessoa se apresentou para mim, me transportou no sonho para o mercado modelo em Salvador, não sei se fica ali talvez um ponto que demarca também a questão de matriz africana, candomblé e tantas coisas mais. Uma pessoa não tinha chifre, não tinha rabo, era um homem de estatura mediana, branco e tal. Sem camisa, ele apareceu para mim e ele dizia para mim, você olhe para o chão. E quando eu olhava para o chão, tinha todas as bebidas, as garrafas de bebidas que eu já havia feito uso na minha vida. Eu me lembro como hoje, das garrafas de temperada, pinga pura, cisano, cortesano, bacardi, blá, 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 blá. Uísque. Mas aí ele pegava com a mão, ele afastava todas aquelas garrafas e dizia assim para mim, estas aqui você não precisa mais beber. Mas ele separava o conhaque Dreia, 1 litro de conhaque Dreia, a cerveja Brahma, que era o que eu bebia, e o cigarro Hollywood. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. E ele disse para mim, esses daqui, o conhaque, a cerveja e o cigarro você nunca vai deixar na sua vida porque você bebe e usa diretamente para mim. Quando ele disse aquilo, eu já acordei orando e aí já pulei da cama, peguei, isso veio da hora, o óleo da unção. Olha. E passei nos meus lábios e disse, Satanás, em o nome de Jesus. Quer dizer para você que os meus lábios não são feitos para adorar você, mas sim ao Senhor Jesus. Saia do meu fígado, saia dos meus pulmões, pegue todas as suas marcas, todas as suas substâncias e saia do meu sangue, saia do meu corpo. E eu unjo os meus lábios dizendo que nunca mais eu vou usar nada para você, porque o meu corpo é para louvar o Senhor, a minha vida é para louvar o Senhor Jesus. Saia em nome de Jesus, ungi e voltei a dormir. Glória a Deus. Acordei no outro dia, sem vontade de beber, sem vontade de fumar, e hoje,
Se alguém fumar perto de mim, eu fico com falta de ar. E hoje eu tenho literalmente nojo da bebida. Sabe por quê? Porque Isaías 43:3 diz que operando eu, ninguém impedirá. Quando ele opera, a mão dele é poderosa, o Senhor arranca por dentro. E é tão forte, eu quero até linkar isso aqui, que não estava aqui no script, que ao contar esse testemunho, em conto do meu livro, na África, em Moçambique, um pastor, que era pastor de pastores, mais de 70 pastores na sua cobertura, ele disse para mim: olha, pastor Davi, a história, o testemunho é poderoso, o livro de libertação tem uma história na minha vida, porque eu moro ao lado de uma pessoa, eu falo um outro nome, nome africano, que não vou arriscar dizer aqui agora, mas era maconha. O meu vizinho fumava maconha, e todas as vezes que meu vizinho fumava maconha, eu também sentia o cheiro e gostava. Mas quando eu li o seu livro, eu fiz essa oração, renunciando. Eu não sabia o que era, porque eu gostava. Eu fiz a mesma oração, renunciando, e ungi meus lábios. E eu comecei a vomitar. E eu aproveitei para fazer uma limpeza na minha casa, tirando alguns pontos de contatos que eu tinha, não tinha entendimento. E a partir de então, o Senhor me libertou. Então é uma questão de fé, de atitude. E eu quero dizer para você que, porventura, ainda é perseguido pelo vício, você ainda talvez é massacrado por esse sentimento de desejo, Jesus pode libertar, porque a mim ele me libertou. A partir daquele momento, nunca mais eu tive vontade de beber ou de sentir o cheiro da fumaça. Aleluia. Porque a libertação é total. E disse João, em 1 João 3,8, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ouvindo essa história do apóstolo Davi, eu sei que muita gente vai se identificar, muita gente está na igreja e acha que não consegue, porque talvez você esteja indo ou focando, Davi, da forma errada. O foco aí é espiritual, porque vício, qualquer um deles, é controle, é uma substância de planta, no caso, a planta do cigarro, da droga, a própria bebida que vem de cana, de uva, de outras coisas, é uma planta dominando. Mas, na verdade, o que está por trás daquele domínio são demônios. O apóstolo Davi falou sobre essas maldições hereditárias, que vêm de espíritos familiares. Aí você diz: não acredito nisso. Você tem que acreditar porque está no Evangelho. Jesus fala em Mateus 12 sobre os espíritos familiares. Mateus 12 ele diz ali, a partir do versículo 40, você pode começar a entender isso. As pessoas pediram um sinal para Jesus, ele disse: não vou dar nenhum sinal, a não ser do profeta Jonas, tal. Assim como ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, assim o Filho do Homem ficará. E ele diz, aí ele linka com a história dos espíritos familiares. Ele diz: quando o espírito imundo sai de um homem, ele diz, isso Jesus falando, voltarei, o demônio diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Então Jesus diz que o espírito maligno chama o homem de minha casa. E se ele encontrar a casa, e Jesus fala, vazia, varrida e ornamentada, ele volta com mais outros demônios, e aí o estado daquele homem é pior do que o primeiro. Jesus diz isso. Então isso é evangelho. Então isso não é invenção de homem, de pastor, isso é a Bíblia que diz. Portanto, se você quer ser liberto, foque na questão espiritual. A questão espiritual é um demônio da tua família, assim como tinha do apóstolo Davi. Espíritos de vício, de bebida, de cigarros, de drogas, de qualquer coisa que é tudo droga, e foi liberto exatamente, por isso que o diabo se apresenta, foi liberto espiritualmente pelo Evangelho. Você é convidado para ouvir a libertação. O apóstolo Davi vai contar uma outra história muito interessante que aconteceu com ele lá nos Estados Unidos, de coisas que envolvem vício também, no mesmo tema, e num culto maravilhoso, onde Jesus se apresentou a um jovem, a um rapaz, e o libertou de uma forma sobrenatural, não de viciar os outros, porque ele traficava ali, cometia problemas nessa área. E essa história é muito interessante, muito linda, e o mesmo Jesus que te libertou esse rapaz usando sua vida. Então, Sim. Conta aí pra gente essa história. Então, é muito interessante essas histórias verídicas que eu tenho vivido, já vivi algumas, tenho vivido a cada dia, Deus tem mostrado algo, e esta dos Estados Unidos, vou preservar mais uma vez também o nome, mais uma pessoa que marcou a sua geração de uma forma tão negativa como também positiva. Negativa porque foi para os Estados Unidos, ele é do estado de Minas, e lá teve a oportunidade, mas acabou, como algumas pessoas, muitas pessoas, enveredou pelo caminho das drogas e se tornou um traficante. E ele foi preso pela polícia americana e ele havia sido condenado.
Então, no ano de 2009, foi a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, comecei a ir aos Estados Unidos, eu estava em Nova York e de repente eu fui convidado para pregar na cidade de Denver, ali nos Estados Unidos, até na igreja do amigo do pastor Christian, da Igreja Ministério Avivada, Daniela e Cristina. Era uma quarta-feira. E eu fui pregar a palavra lá em Denver. E naquela noite eu preguei sobre 4 ações que conduzem ao sucesso. E eu fiz um desafio no final da mensagem para as pessoas que tivessem uma causa impossível. Alguém que tivesse algo insolúvel, porque eu preguei, inclusive, baseado na história de Naamã, quando ele estava com a lepra que não tinha jeito, mas ouvindo a palavra do profeta e dando os mergulhos, 7 mergulhos no Jordão, ele foi curado. E eu disse, nessa noite, o Deus que curou Naamã está aqui e ele pode resolver qualquer problema na sua vida. E tinha umas 400 pessoas, acredito, naquela igreja, naquela noite. E quando eu fiz o apelo para que as pessoas que tivessem algum problema insolúvel, aparentemente, para o homem, se dirigisse até o púlpito, eu me lembro que um homem, ele era alto, forte, ele saiu abrindo assim o corredor, correndo, ele foi o primeiro a chegar. E quando ele chegou perto, e ele está naquela oração, não sei, ele caiu. Não que ele caiu endemoniado, ele caiu na unção. E aí muitas pessoas caindo, pessoas curadas. Naquela noite eu me lembro que até uma pessoa que estava nos acompanhando pela internet estava no hospital, internada. No dia seguinte, que a pessoa foi curada pelo vídeo ali sendo ministrado. E quando aquele homem caiu, eu disse aos obreiros, levante-o novamente. E levantaram, eu ungia, orava por ele, e ele caía. E eu disse, levante, e ele era meio forte, e os obreiros estavam aqui. Ele estava dando 7 mergulhos no Assim, Jordão, né? acredito que sim, espiritualmente estava. E eu disse, eu não sabia por quê, Deus estava me dando um comando. E ele levantava, e quando eu levantava a mão sobre ele, ele caía. E da última vez que ele caiu, ele ficou lá prostrado, e a gente continuou. Foi uma noite muito profética, sobrenatural. Você teve alguma visão de anjos nesse culto, Davi? Nesse não foi nesse, mas foi quando eu pisei nos Estados Unidos, que eu fui na primeira igreja. Eu pergunto porque os anjos operam junto conosco, sim, né? Exatamente. Não, isso é real. Não é? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui ministrar na igreja do meu amigo apóstolo Almir Passoni, e foi lá onde tudo começou, em Mount Vernon, em Nova York. Quando eu cheguei na igreja, o Senhor me deu uma visão que havia um anjo dentro da igreja, que ele era maior do que a igreja, que ele estava curvado, ele com as asas abertas. Aleluia. E ele curvado, ele dizendo para mim, tipo assim, pode ir, porque ele fazia assim e ninguém ficava de pé, e milagres aconteciam. E tanto que eu não iria dizer para ninguém que eu estava vendo um anjo, mas o Anderson, o irmão do apóstolo Almir, teve uma visão comigo e falou para o Almir, olha, tem um anjo com ele aí, e o senhor está mostrando assim um buraco fechado. Almir disse, não, é porque Deus está dizendo que não tem brecha na vida dele. Então o Senhor disse para mim, eu estou com você. O anjo representava a presença do seu anjo, o Senhor. E foi algo muito forte. E naquela noite a gente via ali, tanto que o pastor disse, olha, tem que encerrar o culto 15 para as 10, porque aqui em Denver, né, em Connecticut, a polícia chega lá e fecha mesmo a igreja e prende as pessoas por causa da lei do silêncio. E naquela noite foi tão sobrenatural que deu 00:15, eu estava orando. E esse rapaz caindo não são, né? Levantou, caiu, levantava e caía, depois... Acho que você não contou, mas é capaz de ter sido às 7, né? Eu não cheguei a contar, mas foi várias vezes. E aí o pastor da igreja, o Cristo, falou, olha, hoje Deus operou vários milagres. Primeiro porque, digamos, tampou o ouvido dos vizinhos que não chamaram a polícia e cegou a polícia que não veio aqui a essa hora. Então foi muito forte, aí terminou 00:30 e eu fui embora. E tudo bem, isso foi no mês de fevereiro. No mês de setembro, ou seja, 7 meses depois, mês 9, eu voltei a Nova York para pregar. Estava lá com meu amigo o apóstolo Almir Passoni, e eu teria que pregar na igreja quadrangular em New Jersey. E o Almir disse, eu vou arrumar uma pessoa para te levar até New Jersey. E aí chega um camarada, né, com uma BMW branca, painel madeirado e tal. E ele me deu a carona e começa a conversar comigo.
Ele disse, você se lembra de mim? Eu falei, lembro. Ele falou, pois é, lembra naquela noite lá em Denbury? Sim, que foi? Ele falou, olha, na realidade ele começou a contar a história. Eu cheguei aqui, eu me envolvi com crime, com o tráfico de cocaína, e eu fui preso e condenado. Eu estou no probation, né? Probation na condicional, estava na condicional. E eu gastei o dinheiro que eu tinha com um advogado, que não resolveu o problema. E naquele dia que você foi pregar lá em Denbury, o meu advogado tinha me dito que eu já tinha perdido, a juíza já havia me dado a sentença, eu iria pegar 7 anos de cadeia, ser deportado, mas o advogado disse que não iria comigo à corte, porque não iria passar vergonha, meu caso era um caso perdido, porque ele já tinha comido todo o meu dinheiro, expressão dele, e eu não teria nada para fazer. Então, como eu não tinha nada para fazer, eu já estava perdido, e me disseram que o senhor estaria em Denver, aí eu peguei o carro e fui lá em Denver, Nova York, é uma caminhada boa. E no outro dia que ia ter audiência? No outro dia seguinte a esse culto? No dia seguinte, daquele culto. Aí ele me disse, naquela noite, quando você falou que alguém que tem algo impossível, eu saí correndo porque o meu caso era impossível. Eu já estava condenado pela justiça americana e meu advogado disse que eu só iria ouvir a sentença. Mas naquela noite, quando eu chorava, eu caía, eu levantava e caía. E na última vez que eu caí, eu ouvi um estrondo que eu pensei que eu teria quebrado bateria, teclado, mas ele não tinha caído em cima de nada, ele caiu no chão mesmo. O estrondo, que eu acredito que ele ouviu, foram as cadeias se quebrando. O milagre, a libertação dele aconteceu naquela hora. Às vezes as pessoas não entendem por que uma pessoa recebe uma oração, uma unção e cai. Deus está fazendo algo na vida dela. Sim. E aí, então, quando ele disse, eu caí, eu ouvi um estrondo, um barulho muito grande, pensei, meu Deus, eu quebrei tudo. Mas aí... nessa pausa aí é interessante isso aí, porque muita gente crê que é uma euforia da alma humana cair na unção. Outros acreditam que cair é só se a pessoa estiver endemoniado. Quando, na verdade, cair também tem o sinônimo de se prostrar diante de Deus. A pessoa se prostra diante do Senhor e diz, Deus, eu estou aqui, eu cometi uma série de males, mas Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Caiu, se prostrou. Também tem o texto quando a glória de Deus, os sacerdotes não podiam ficar em pé de tanto peso da glória. Então, só para você entender, o evangelho sobrenatural também, porque faz cair um homem escravo e levanta um homem liberto. Isso que aconteceu ali. E Daniel, capítulo 10, ele disse, quando o Senhor foi falar com ele na beira do rio, ele caiu, ele prostrou, disse que ele estava desmaiado. Sem forças, né? Sem força, prostrado com a cara no chão. Né? Então, e eu acredito também, quando cai, é como se o Criador está colocando lá na mesa da operação, para operar, para curar, porque quando a pessoa levanta, algo acontece. Eu me lembro que na primeira vez que estive nos Estados Unidos, eu fui orar em um local lá em Stanford, e uma pessoa foi à frente, e quando eu orei, ela caiu, e depois levantou, que hoje é a pastora Cris, já te hospedou lá, você Isabel, New Jersey, e ela falou, naquele dia ela tinha um problema sério no punho, e eu orei por ela, ela caiu, quando levantou curada no punho. Tremendo, né? Tremendo. Então, o rapaz, ele caiu naquela noite lá em Denbury, e quando ele levantou tão convicto que alguma coisa havia acontecido com ele, que ele ligou para o advogado. E o advogado disse, mas eu já disse para você que você já perdeu. Falou, mas o Deus que eu sirvo é poderoso para fazer algo. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Claro. Deus não é como nós, o rapaz pecou, errou, mas ele estava em busca de uma misericórdia. Deus é Deus de misericórdia. Deus não se move pelos nossos desesperos. É por isso que existe a graça, né? A graça, se Deus der o que a gente merece, é inferno na hora. Exatamente. Mas graça é exatamente o contrário. Deus dá o que a gente não merece, que é o céu, o perdão, a libertação. É isso, como uma autoridade dá um indulto, a graça a uma pessoa condenada, isso é uma graça. Né? Então, ele acreditou, tomou posse, e no dia seguinte, inclusive, o pastor Alci, meu amigo, que é pai do apóstolo Almir, eu estou dando esses nomes que eu tenho liberdade para falar e para mostrar a realidade dos fatos também, a veracidade desse relato. Ele chamou o pastor Alci para ir com ele até o que a gente fala fórum, né? Que lá ele estava indo naquele momento para o tribunal para ser a corte, né? Corte americana. Ele está indo para a corte e ele chamou então o pastor Alci para ir com ele, para que pudesse levar o carro dele, um carrinho velho que ele tinha, ir embora, ele não tinha mais nada. E ele disse que ele está lá sentado, mas acreditando, você precisa acreditar no sobrenatural, no milagre.
Ele estava acreditando. Eu caí ontem, teve oração, Deus fez algo na minha vida. E quando, né, tipo, o promotor estava lendo as acusações contra ele, ele disse que a juíza, de repente, começou a olhar assim diferente para o promotor e falou, peraí, pegou o martelinho, aquele martelo, disse, por que você está condenando tanto, acusando tanto esse rapaz? Olhou para ele e falou, rapaz, você, ó, tá, bateu aquele martelo, você está perdoado, você está livre. Aí, na hora que ele vibrou, glória! Aí o advogado dele, que disse que não iria lá, estava lá. E quando o advogado viu aquilo, ele correu e disse para a juíza, então me dê logo aqui a carta, o documento. Que tremendo, hein? E a juíza então assinou, diz, ele está livre, ele sai dali pulando. Aí ele liga para o probation, como eles falam, para o condicional. E o agente da condicional disse a ele, não acredito nisso. Falou, mas eu tenho um documento. Aí quando ele viu, ele disse, olha, ela lá, a juíza, pode ter perdoado você. Mas aqui, na minha condicional, você vai ter que vir durante 3 anos. E todo mês você terá que comparecer aqui e tal, tal. Só que Deus não faz a obra pela metade. Deus ele faz a obra completa. A libertação de Deus é total. Quando ele encontra alguém que está aberto e crê, ele faz. Então, ele continuou ali liberto, com a graça assinada, mas um agente dizendo, você terá que vir aqui. Passado alguns meses, acho que uns 3 meses, ele recebe uma ligação da condicional, do agente da condicional, chamando para ele ir até o escritório. E ele pensou, acho que ele vai me prender, com medo. E era para ir tipo 18 horas. Ele falou, não, eu vou às 15. Ele foi à tarde. E quando chegou lá, o agente da condicional falou, olha, você disse que a juíza havia lhe perdoado, e foi verdade, eu disse que você não seria aqui, teria que cumprir aqui alguns requisitos e tal. E você disse que morava lá na Grama, que é uma avenida lá em Monverno, na igreja, tal, disse o local, e então eu não acreditei, mas eu mandei te seguir. Aí começou a mostrar as fotos. Realmente você mora aqui, você congrega nessa igreja, ia mostrando as fotos, e você também trabalha em tal lugar. Então, quer dizer para você que você aqui também está perdoado. Olha, você está ali. Então, ele sai perdoado, recebe 2 perdões, e aí ele fala assim, e tem mais, porque Deus sempre é assim. O Senhor Deus diz em Isaías 1,19, se você quiser e ouvir, comerá o melhor da terra. Deus tem o melhor para os seus filhos, porque Ele é pai. Todo pai quer dar o melhor para os seus filhos. Ele quer ver corações, ele quer encontrar corações abertos para receber. Ele falou, esse carro aqui é interessante, já que eu estou perdoado, não tenho mais crime, eu decidi comprar um carro. Vida nova e tal. Eu fui comprar essa BMW. E eu pedi o cheque emprestado, da pastora Cine, que era a mãe do apóstolo Almir, eu pedi o cheque dela emprestado para eu dar 20% de entrada. Foi a exigência da empresa que vendeu o carro para ele, da concessionária. Eu dei o cheque de 20% e peguei o carro, estou vida nova e tal. Passou o primeiro mês, o cheque não caiu, o segundo mês o cheque não caiu, o terceiro mês o cheque não caiu, eu fui lá para saber o que tinha acontecido. E me disseram, olha, eu não sei o que aconteceu, nós perdemos o seu cheque. Então, os 20% que você deu de entrada na BMW também está perdoado. Ele teve 3 perdões, foi perdoado, foi livre, abençoado e abençoado com a BMW, porque é algo sobrenatural. O homem não explica isso. O homem não consegue explicar, mas como o título, o tema desse canal aqui, desse programa, o Evangelho é sobrenatural. Aleluia. Essa história é tremenda. Esse rapaz aí foi perdoado pela juíza, liberado pelo agente da condicional e abençoado pela agência de carro, hein? Perdoado, liberado e abençoado. Dá um sermão. Dá um sermão, eu vou copiar isso aí, eu plagiar, então vou preparar uma mensagem. Vejo você aí, perdoado, liberado e abençoado. Assim é a nossa vida, tremendo. Repita comigo essa oração, porque desde a primeira história do apóstolo Davi, da própria libertação dos vícios, até essa desse jovem que traficava e foi perdoado, você também pode ser. Repita comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, dono da minha vida, e como meu Salvador, o meu libertador. Entrego o meu coração, arrependo-me dos meus pecados e aceito que o teu sangue me limpou, me lavou, me salvou, me transformou. E a minha vida é do Senhor para sempre. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, apóstolo Davi. Glória a Deus por sua vida. Amém.
ele tem muitas outras histórias. Sim. Pega aí o endereço, Missionário da Fé, tem o Facebook da Igreja Missionária da Fé, os cultos, pega aí, participa dos cultos, tem da nossa também, no meu Face, Maurivan, nós temos as transmissões das mensagens, a gente não está transmitindo o culto inteiro, mas as mensagens, e sejam abençoados. Amém. Eu quero lhe agradecer a você pela honra, pela alegria de estar compartilhando essas histórias boas e voltarei aqui outras vezes Glória a Deus. para contar mais, mais. Deus te abençoe. Amém. Forte abraço a todos. Shalom, Adonai. Shalom.